Mais surpresas. Após dispensar a companhia de Marcelo para passar a tarde ao lado de Cláudia e Andréia falando sobre a morte de Sofia, Rebeca finalmente ligou para o seu namorado. Eu já estava desistindo de receber a sua ligação. Você me mandou aquela mensagem logo depois do almoço dizendo que me ligava mais tarde e explicaria tudo, mas não imaginei que fosse tão tarde. Desculpa, Marcelo, eu só não liguei antes porque não queria falar sobre isso por telefone. O fato é que aconteceu uma coisa muito triste. Eu passei a tarde com a Cláudia e a Andréia falando sobre o assunto. Eu não vi o tempo passar. Só agora que elas saíram foi que eu me senti melhor para ligar. Podemos nos encontrar ainda hoje ou é muito tarde? Só não entendi o porquê de você preferir elas a mim, mas tudo bem. Ele riu, na tentativa de alegrar Rebeca, pois ela estava com a voz triste. Estarei aí em menos de meia hora, até daqui a pouco. Até. Rebeca desligou e foi tomar banho. Assim que começou a ouvir a história sobre a morte de Sofia, Marcelo lembrou-se imediatamente da última vez que esteve com ela e não teve dúvidas de quem era o pai da criança. Ele lembrava-se muito bem da Sofia dizendo que o filho era de Marcos. Marcelo, você está me ouvindo? Perguntou Rebeca na tentativa de trazê-lo de volta à realidade. Estou sim, pois parece que está em outro lugar. Eu te chamei aqui para dividir isso, mas parece que você não está interessado. Sem saber o que ele estava pensando, Rebeca ficou chateada. Desculpa, meu anjo, eu estou chocado com tudo isso. Rebeca, se eu te contar um segredo, você o guarda? Mesmo que envolva alguém que você gosta muito? Se eu não estiver prejudicando ninguém, acho que sim, eu guardaria, afinal, disso eu entendo. Guardei um segredo por tanto tempo, ela disse isso pensando em sua mãe. Eu preciso contar a alguém o que eu sei a respeito da Sofia. Acho que você é a pessoa certa. Já disse que você pode confiar em mim, mas antes, me diga uma coisa, esse segredo tem a ver com a morte dela? Tem sim. Não é exatamente com a morte, mas sobre o pai da criança. Marcela e Rebeca se olharam nos olhos. Não vai me dizer que você sabe quem é o pai. Se ela não mentiu, eu sei sim. Se ela não mentiu? Mas você a conhecia? Sim. Por que você nunca me disse isso? Isso não vem ao caso. Não é segredo para ninguém que eu conheço metade das mulheres dessa cidade. Eu já saí com a Sofia. Antes de você me contar, eu já sabia qual era a profissão dela. Rebeca prestava atenção em cada palavra que Marcelo pronunciava. Ela não estava gostando daquele assunto. Continue, por favor. Você se lembra de que no dia em que o Marcos pediu a Amanda em casamento, quando a Sofia sumiu da festa, ela só apareceu em casa pela manhã? Rebeca pensou um pouco. Sim, eu me lembro. Ela passou a noite no meu apartamento e... Ela se levantou rápido do chão da sala onde eles estavam sentados e com cara de espanto perguntou: Não me diga que você é o pai. Agora quem se espantou foi Marcelo. Eu? Claro que não. Não sou tão burro a ponto de engravidar uma garota de programa. Rebeca o encarava. Marcelo, se você sabe quem é, fala logo. A Amanda precisa dessa informação com urgência. Espera um minuto. Eu perguntei se você sabia guardar segredo. E antes mesmo de eu te contar qual é o segredo, você já quer sair por aí espalhando ainda mais para Amanda. Rebeca se sentiu envergonhada com sua atitude. Desculpa, mas saber quem é o pai mudaria tudo. A Amanda não poderia brigar na justiça contra ele. Ela não teria nenhuma chance. Isso não será necessário, já que ela é casada com ele. O quê? Você está brincando? Diga que está, Marcelo. Rebeca ficou em estado de choque. Eu disse para você que se ela tivesse me falando a verdade, aí sim eu saberia quem era o pai, mas a Sofia pode ter mentido, o que eu acho pouco provável. Ela me pareceu ter certeza do que me contou. Foi por esse motivo que ela saiu correndo da festa. Ela nunca imaginou que o Marcos fosse pedir a Amanda em casamento, mas ele descobriu uns dias antes da festa que a Sofia havia mentido para ele e... Espera um pouco. Você está me deixando confusa. O Marcos nem conhecia a Sofia direito. Mal se viram uma ou duas vezes. Deve ser outro Marcos, só pode. Isso é verdade. Eles se conheceram há... Deixa-me ver... De quantos meses mesmo a Sofia disse que estava grávida? Segundo a Amanda, não mais que 7. Então fazia 7 meses que eles se conheciam. Como você sabe de tudo isso, Marcelo? Primeiro, o Marcos me contou que estava apaixonado por uma garota chamada Sofia. Disse que ela o havia enfeitiçado e coisa e tal. Eu, sem saber que era a mesma pessoa,
Mostrei-a para o Marcos no dia do show do Emanuel, dizendo que ela cobrava bem, mas que valia cada centavo. E por que você fez isso? Já disse, Rebeca, eu não sabia que era a mesma pessoa. Para mim, o Marcos ia terminar com a Amanda depois do aniversário para ficar com a tal Sofia. Eu não tive culpa de nada, eu não sabia que falávamos da mesma pessoa. E depois de saber a verdade, ele se decepcionou com ela e, como uma forma de vingança por tê-lo enganado, Marcos pediu a Amanda em casamento na frente dela. Sofia já estava grávida, só que ele ainda não sabia. Ela estava esperando ele romper com a Amanda para só então contar para ele que ele ia ser pai. Eu preciso tomar um calmante. Isso só pode ser piada. Coitada da Amanda. E eu que pensei que o Marcos fosse um homem decente. Não julgue as pessoas sem saber o porquê dos seus atos, Rebeca. Nem o Marcos nem a Sofia planejaram se apaixonar um pelo outro. Aconteceu, assim como aconteceu com a gente. Mas nós não éramos comprometidos com ninguém. Olha, Rebeca, eu não vou ficar aqui discutindo o caráter de ninguém, mas tenho uma coisa para te dizer. O que aconteceu não foi planejado, mas aconteceu. E eu imagino o quanto ele deve estar sofrendo agora. Ele não tem ninguém para dividir a sua dor. Eu sei o quanto a Amanda é importante na vida dele, mas a Sofia também representou algo que ele nunca havia sentido por mulher nenhuma. Por que você nunca me contou isso? Pouco depois de me dizer que estava grávida, Sofia desapareceu e o Marcos me disse que nunca mais a havia encontrado. Eu acreditei realmente que ele não sabia da suposta gravidez, mas agora tenho a impressão de que ele me enrolou. Pelo que você me contou, o apartamento onde ela morava era mantido por ele, sem ninguém saber. Tudo teria sido perfeito se a Sofia fosse uma golpista sem escrúpulos. Ela teria conseguido atingir seu objetivo, que era ter o filho de um milionário. No entanto, ela o amava e não conseguiu segurar a barra ao vê-lo casando com outra mulher. Por esse motivo, ela foi encontrada no estado que você viu. Posso estar errado, mas acredito que tenha sido isso que aconteceu. Que loucura! E eu que pensei que só a morte dela já era uma coisa para me tirar o sono por vários dias. E agora? Como vai ser? Se o bebê sobreviver, eu acho que ele vai crescer ao lado do pai verdadeiro e o Marcos terá que viver com esse fantasma para sempre. Os dois fizeram um longo silêncio e então Rebeca disse: Agora dá para entender por que a Sofia sumiu sem se despedir. Ela deveria estar muito envergonhada por tudo isso, se é que dá para acreditar. O fato é que minha melhor amiga está sendo enganada e eu não posso fazer nada a respeito. E mesmo que pudesse, eu ficaria contra o meu irmão. Em que situação você me colocou, hein, Marcelo? Mas isso tudo tem uma solução. Já imaginando o que Marcelo estava pensando, Rebeca o encarou. Você não está pensando que... Não pode ser, Marcelo. Você acha que se o bebê morresse estaria tudo resolvido? Acertei? Marcelo sorriu. Seja realista, meu amor. Essa seria a solução para tudo. Ninguém saberia da traição do Marcos e assim ele e a Amanda viveriam felizes para sempre. Não repita isso, seu insensível. Rebeca bateu em Marcelo com uma almofada demonstrando decepção, mas no fundo sabia que isso não era o que ele pensava realmente. Sabe o que eu acho? Acho que você deveria procurar o Marcos e dar uma força para ele, afinal vocês são irmãos. Mas ele não sabe que eu sei a verdade. Sei lá, diga que a Sofia havia te contado tudo, mas que te fez prometer não revelar nada a ninguém. Eu não gosto de mentiras, Marcelo, você sabe disso. Mas é por uma boa causa. Talvez você tenha razão, mas eu não concordo com o que ele fez. Eu sempre falo que para cada escolha há uma consequência. Marcos pode não ter procurado tudo isso, mas poderia ter evitado se quisesse. Agora ele está sofrendo pelas escolhas que fez, está pagando o preço pelos seus atos. Quem sou eu para discutir com você? Agora, será que a gente pode namorar um pouquinho? Na sexta-feira seguinte, após a morte de Sofia, Amanda foi informada que poderia providenciar o enterro, no qual compareceram poucas pessoas. O pequeno Vitório estava ganhando peso e tendo assim mais chances de sobreviver. O risco de morte ainda não estava descartado, mas a fase crítica já havia passado. Apesar de estar enterrando Sofia, Amanda sentia-se feliz por ele. Ele está lindo, Marcos, você precisa conhecê-lo. Marcos tinha medo de olhar para seu filho. Ele temia não conseguir mais encarar Amanda depois que isso acontecesse. Ele agradeceu a Deus pelo caixão estar lacrado durante o enterro ou não conseguiria disfarçar sua tristeza como vinha fazendo há uma semana. Marcos sofria calado a perda do seu grande amor.
apesar de ter sido tão frio ao saber de tudo. Amanda ia ao hospital todos os dias para ver Vitório e mantinha um contato permanente com o médico responsável por ele. Se der tempo, eu irei ao hospital essa semana. Daí você me apresenta esse pequeno homem que mudou a sua vida, sugeriu Marcos. Mas mudando de assunto, você conseguiu descobrir em nome de quem estava o apartamento que a Sofia morava? Você me trouxe os objetos pessoais dela na segunda-feira e depois não disse mais nada? Ele já tinha a resposta para aquela pergunta. Eu fiquei sabendo disso hoje. Parece que a Sofia era amante de um homem casado e ele a mantinha em segredo. A imobiliária disse que não poderia revelar o nome, mas dei um jeitinho e acabei conseguindo falar com ele. Amanda ficou com medo. Se o pai soubesse de tudo, ela não conseguiria a guarda da criança. Você falou com o pai dele, falou com o pai do Vitório? Não se preocupe, ele não quis nem saber onde ela foi enterrada, muito menos do bebê. Disse apenas que Sofia quase acabou com o casamento dele e que agora ele estava livre e desligou. Até Marcos se espantava com a capacidade que ele havia adquirido para mentir. Poderia ganhar um Oscar por sua atuação. Que homem mais frio! Como alguém rejeita um filho dessa maneira? Eu estou revoltada. As pessoas não dão mais valor a nada. Enquanto Sofia era só amante dele, tudo bem. Depois que ficou grávida, não servia mais? Que horror! E você? Já está vendo como pegar a guarda do menino? Marcos, o nome dele é Vitório. O Dr. Paulo Reis, aquele advogado que lhe falei, me disse que não será fácil. Existem muitos casais na fila de adoção esperando por um recém-nascido. Minhas chances são pequenas, ainda mais que eu sou nova e posso ter meus próprios filhos. Marcos já não sabia se sentia alívio ou frustração. Se eles não conseguissem adotar Vitório, seu filho seria entregue a qualquer pessoa e ele teria que conviver com a tristeza de Amanda. Por outro lado, se revelasse a verdade, ele poderia perder sua esposa, além de ser apontado por todos como responsável pela morte de Sofia. Por várias vezes, Marcos desejou estar morto a ter que passar por tudo aquilo. Ele queria poder voltar no tempo e nunca ter lido aquele bilhete ou oferecido aquela carona. Calma, meu bem, a guerra nem começou ainda, não desanime antes mesmo da primeira batalha. Eu estarei ao seu lado, ele tentava animá-la. Bom dia, Dr. Casagrande, disse a recepcionista ao ver o médico chegando no hospital. O laboratório deixou comigo os exames daquela moça que faleceu na semana passada. Estão prontos. Qual moça? A amiga da doutora Amanda. Deixe-me ver o nome aqui. É Sofia. Só agora? Se a sobrevivência dela dependesse disso, ela teria morrido de qualquer jeito. Ele ficou indignado com a demora. Na verdade, já estão comigo tem algum tempo, mas preferi entregar em mãos. Então, tive que esperar o seu plantão e como não ia mais fazer diferença, tentou explicar-se a moça. Obrigado, falou ele com os exames em mãos. Quando o Casagrande estava abrindo o envelope com os resultados dos exames de sangue de Sofia, ele foi chamado para uma emergência. Antes de sair do consultório, ele colocou o envelope na primeira gaveta da escrivaninha e saiu apressado. Quando chegou ao hospital para conhecer Vitório, Marcos não sabia se conseguiria entrar. Ele parecia um vampiro na porta de uma igreja, então parou. Ficou tentando imaginar como ele seria. Se os seus cabelos eram pretos e seus olhos eram verdes, como os de Sofia. Será que ele possuiria traços da família Vanzolini? Foi aí que veio à sua cabeça a possibilidade dele não ser seu filho. Afinal de contas, não havia prova alguma de que Sofia falara a verdade. Em meio à sua insegurança, ele preferiu não obter prova alguma. Marcos estava cansado daquilo tudo. Já não importava mais se ele era ou não o pai do menino. O importante agora era que eles ganhassem a guarda dele na justiça e pudessem voltar a ser felizes, como uma família. Ele almejava ter sossego novamente. Queria voltar àquela vida pacata e tranquila que levava antes de Sofia entrar em sua vida e bagunçar tudo. Marcos continuava parado na porta da recepção quando Amanda o surpreendeu. Bom dia, meu amor. Você estava me esperando? Acho que cheguei antes do horário combinado. Amanda olhou para o relógio. Não, você está no horário, como sempre. Vamos lá? Quero te apresentar a alguém. Ela o pegou pela mão e o guiou até o elevador. Quando chegaram ao andar da UTI onde Vitório permanecia, Amanda falou. Você precisa colocar uma roupa especial para poder entrar lá. Vem comigo que eu te mostro. Marcos seguiu à risca todas as orientações de sua esposa. E após não representarem mais um risco à vida dos pequeninos, eles entraram na sala onde haviam várias incubadoras. Ele ficou impressionado com o tamanho dos bebês.
Alguns caberiam tranquilamente na palma de sua mão e pareciam tão frágeis. Apesar do espanto, Marcos só queria saber qual deles era seu filho, quando de repente Amanda disse, com um tremendo brilho nos olhos: Marcos, esse é o Vitório. Quando ouviu isso, ele estava distraído e virou-se rapidamente, fixando o olhar no menininho que estava dormindo. Marcos nunca imaginou sentir tamanha emoção e, mesmo sem perceber, começou a chorar. Foi quando Amanda pegou sua mão. Ele parece tão indefeso. Essas foram as únicas palavras que ele conseguiu balbuciar na tentativa de disfarçar o seu estado emocional. Mas ele é indefeso, além de ser muito frágil. Na verdade, ele está em uma luta diária pela vida. Sofia não fez acompanhamento médico e parece que não se alimentava direito. Isso fez com que Vitório, além de nascer prematuro, nascesse muito debilitado. Marcos continuou olhando para o bebê e imaginando o quanto Sofia teria gostado de conhecê-lo. Em outras circunstâncias, ela provavelmente seria uma ótima mãe. Ele teria gostado de vê-la cuidando de Vitório. Amanda, eu preciso ir, tenho uma reunião daqui a pouco, mentiu ele. Claro, eu também preciso voltar para o consultório. Ainda segurando a mão dele, Amanda continuou. Ele ficará bem e logo o levaremos para casa. Amanda, está tudo bem, Marcos. Eu sei que é difícil, mas meu coração me diz que nós vamos conseguir. Meu advogado está tentando pedir a guarda provisória para depois entrar com o pedido de adoção. Eu só não quero que você sofra, que alimente esperanças por algo que, você sabe, pode não acontecer. Não se preocupe, eu já sou adulto o suficiente para encarar a realidade. Mas tenho fé que tudo dará certo. Agora vamos? Claro, vamos lá. Amanda estava no consultório quando recebeu uma ligação de seu advogado e foi informada pela sua secretária. Com licença, doutora, o Dr. Paulo Reis está ao telefone. Ele disse que é urgente. Obrigada, Bianca, pode passar. Ela estava ansiosa em saber as novidades sobre a adoção de Vitório, que lutava pela vida há mais de 30 dias e surpreendia os médicos. Ele ganhava de 15 a 20 gramas de peso diário e já estava com a aparência de um bebê de 9 meses que acabara de nascer. Todos que mantinham contato direto com ele estavam admirados com seu desenvolvimento. Alô? Bom dia, Amanda. Tenho uma boa notícia. Você conseguiu a guarda provisória. Assim que o Vitório receber alta, você poderá levá-lo para sua casa. Pode providenciar um enxoval. Você jura, Paulo, que nós conseguimos? Não preciso jurar. Tenho em mãos um documento assinado pelo juiz autorizando você a ficar com o bebê até que seja decidido para quem ele será entregue definitivamente. Amanda, você precisa estar consciente de que isso é provisório. Não se preocupe, Paulo, eu sei disso. Agora teremos mais tempo para entrar com o pedido de adoção. Isso sim não será fácil. O Brasil segue critérios bem rigorosos em relação a isso. É a mesma coisa que receber um órgão para transplante. Tem preferência o primeiro da fila e você sabe. Existem muitos casais esperando para adotar um recém-nascido. Eu sei, mas a Sofia me ensinou uma coisa. Não devemos nos preocupar com o futuro. E pensando no que ela me falou, eu curtirei cada minuto ao lado do meu pequeno guerreiro. Se for destino ele ficar comigo, então ele ficará. Obrigada, Paulo. Disponha, e se precisar de alguma coisa é só me ligar. Eu ligarei. Ah, Amanda, antes que eu me esqueça, você tem uma previsão de quando ele vai sair do hospital? Se ele continuar ganhando peso, eu acredito que em 2 semanas ele receberá alta. Por quê? Porque você precisa apresentar o documento que está comigo para poder levá-lo para casa. Eu entendi, mas como faço para pegar esse papel? Será que você poderia mandá-lo para mim? Ando meio sem tempo. Não se preocupe, eu mesmo levarei para você. Obrigada mais uma vez, Paulo. Imagina, Amanda. Passo aí no consultório amanhã logo cedo. Por hora, boa sorte com o bebê. Obrigada e até amanhã. Amanda estava eufórica. Bianca, segura um pouco o meu próximo paciente? Ela ligou para Marcos. Oi, meu amor, tudo bem com você? Disse Marcos quando atendeu o telefone. Marcos, o advogado acabou de me ligar. Nós conseguimos, ganhamos a guarda provisória. Isso sim é começar bem o dia. E quando vamos levá-lo para casa? Por mais incrível que pareça, Marcos estava vibrando por dentro. Com o passar dos dias, ele foi se acostumando com a ideia de ter seu filho por perto. Não sei ao certo, tudo vai depender do peso que ele adquirir nos próximos dias, talvez em 1 ou 2 semanas. Mas o que importa é que eu terei comigo, como prometi a Sofia.
Após um breve silêncio, ela continuou. Marcos, precisamos providenciar um enxoval e também não temos estrutura para receber um bebê em nosso apartamento. Marcos lembrou-se, então, do enxoval que Sofia havia preparado para o seu filho e sentiu novamente uma onda de tristeza invadir seu coração. Calma, Amanda, pelo que sei, recém-nascidos não precisam de muitas coisas. Dá para ver que você sabe pouco sobre bebês. Ela riu antes de continuar. Quando eu fui buscar a Sofia no apartamento, eu vi um quarto de bebê. Acho que ela não sabia o que estava fazendo. Ao mesmo tempo que não se cuidou, ela estava esperando a chegada dele. Só uma mãe dedicada e que ama o filho que está para nascer tem esse carinho todo com o quarto, a não ser que alguém o tenha feito por ela. As lembranças afloraram em sua mente. Antes de devolver o apartamento para a construtora Vanzolini, Marcos mandou embalar os objetos de Sofia que ainda se encontravam no local e guardou em um depósito, inclusive as coisas do bebê. Ele chegou a pensar em doação, mas não teve coragem de se desfazer das coisas que ela havia comprado com tanto carinho. Por que você não pede ajuda a alguém, sei lá, uma pessoa que entenda do assunto? Que tal a equipe que decorou nosso apartamento? Eu até faria isso se tivéssemos a guarda definitiva, mas não sei se quero investir em algo que depois nos trará lembranças. Pensando por esse lado, acho que você tem razão. A princípio, comprarei apenas o essencial, o básico mesmo. Você quer que eu vá com você? Se você tiver tempo e paciência, ou então posso chamar a Rebeca. Como você preferir. Você sabe que não tenho muito saco para compras, mas eu iria com você sem problemas. Decidiremos isso depois. Agora temos outro problema para resolver. Qual? Seus pais. Como vamos contar a eles? Contando, ora bolas. Amanda, eu não estou preocupado com isso. Eu sei que não devemos satisfação da nossa vida a ninguém, mas a aprovação deles é importante para mim. No fundo, eu acho que eles não vão questionar. Lembra-se de quando nós contamos sobre a morte da Sofia para eles? Minha mãe até disse que estava com dó do bebê e que se pudesse eu adotaria. Marcos, uma coisa é falar, a outra, bem diferente, é fazer. Amanda, seja qual for a opinião deles, a decisão ainda é nossa. E tem mais, é uma guarda provisória. Vamos cuidar do filho da sua amiga, até que a justiça decida o que fazer com ele. Eu sei disso, mas temo que seu pai não aceite. Depois do que descobrimos sobre ele, acha que meu pai não tem moral para criticar ninguém. Você tem razão. Somos adultos e independentes. Como eu já disse antes, só cabe a nós tomarmos as decisões que envolvem as nossas vidas. Contaremos a eles no domingo. Agora preciso voltar ao trabalho. Tenho uma recepção cheia de pacientes me aguardando. Até à noite, Marcos. Antes de desligar o telefone, Marcos tentou dizer: Amanda, não esqueça que eu amo você, mas ela já havia desligado. Quando ficou sabendo da decisão de Marcos e Amanda em relação à guarda do bebê, Antônio Vanzolini, por mais absurdo que tivesse achado aquilo, manteve-se calado e imparcial. Ele nem pensou em abrir a boca para fazer qualquer comentário. Quanto a Marlene, sua única preocupação foi sobre a guarda ser provisória. Ela temia sofrimento se por acaso a criança fosse afastada deles de uma hora para outra, mas tirando isso, ela estava muito feliz. Agora ela teria um netinho torto, mesmo que por pouco tempo. Após 50 dias lutando pela vida, o pequeno Vitório finalmente recebeu alta e Amanda pôde levá-lo para casa. Como havia planejado, ela fez um enxoval básico apenas com coisas que considerou útil. Dias antes de Vitório ser liberado, Amanda entrou em contato com uma agência de babás e encontrou a pessoa certa para o trabalho. Margarete tinha uma vasta experiência com recém-nascidos e, devido ao seu currículo, Amanda não teve dúvidas. Ela era perfeita para o cargo, já que Amanda trabalhava o dia todo. Apesar de diminuir o ritmo, ela nem cogitou a hipótese de abandonar seus pacientes. Amanda passava o maior tempo possível ao lado de Vitório, porém não deixava de dar atenção ao seu marido, que também estava adorando a ideia de ser pai. Toda vez que Marcos estava com o bebê em seus braços, ele buscava traços, tanto dele quanto de Sofia. Vitório, apesar de pequeno, tinha o cabelo tão preto que chegava a reluzir. Os olhos ainda não tinham uma cor definida, mas tudo indicava que seriam claros iguais aos dos pais. Marcos não precisava de nenhum exame para ter certeza que Vitória era seu filho. Seu coração lhe mostrava isso a cada dia que passava, e ele não deixaria ninguém levá-lo, nem que isso significasse perder sua esposa e o respeito de sua família.
Ele sentia um amor incondicional por aquela criança e a possibilidade de nunca mais vê-la o assustava. Quando Marcelo e Rebeca fizeram a primeira visita a Vitório, eles tiveram a certeza de que os últimos acontecimentos haviam amolecido o coração de Marcos. Ele estava novamente tendo sentimentos bons e deixara de ser aquele homem frio, o qual havia se tornado em tão pouco tempo. Ele é lindo, Amanda, eu posso segurar um pouquinho? Mas é claro, Rebeca, só quero te pedir para tomar cuidado com a cabecinha dele. Rebeca pegou o bebê com tanto zelo que Amanda riu. Ele parece que vai quebrar, mesmo estando bem maior do que quando eu o vi pela primeira vez, ele ainda é muito pequeno. Não se preocupe, ele não quebra. Marcelo também achou graça do modo como Rebeca segurava o Vitório e pensou, decididamente, ela não leva jeito para a coisa. Vitório começou a se contorcer e mais do que depressa, Rebeca o devolveu a Amanda. Acho que ele não gostou de mim. Toma, Amanda, pega que o filho é seu, disse ela ao entregar a criança. Todos perceberam o alívio que Rebeca sentiu ao se livrar de Vitório e começaram a rir.